Enquanto isso, a gente fala de um outro assunto muito importante. Nos últimos anos, a IA, inteligência artificial, tem avançado a passos largos e revolucionando as indústrias, automatizando processos e, claro, gerando aquele friozinho na barriga em muita gente. Afinal, será que os robôs vão roubar os nossos empregos ou será que a inteligência artificial pode ser uma aliada e criar novas oportunidades? Para esclarecer essas questões e separar o mito da realidade, nós recebemos o especialista em inteligência artificial, William Maza. Boa tarde, William. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. E essa é a pergunta que todo mundo faz, né? A IA vai tomar os nossos empregos, sim ou não? Aí, olha, eu já trago para você. Porque você escolheu para trabalhar com isso no momento em que você não se via em risco. O seu trabalho não estava ameaçado, pelo contrário, tinha uma estabilidade, tinha uma carreira consolidada e falou, vou arriscar, é para esse lado que eu vou. Exatamente, isso aconteceu, eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei na indústria metalúrgica por 20 anos. Em determinado momento eu achei que eu não estava participando dessa revolução tecnológica que o mundo estava passando. E aí, fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial, eu realmente me encantei pelo assunto e por 2 anos eu me preparei para sair e empreender, dar palestra, dar curso e trabalhar com inteligência artificial, que é o que eu faço hoje. E os frutos? Já está colhendo? Se arrepende? Como é que é o panorama para você? Então, eu fiz esse movimento faz 3 anos. No primeiro ano, eu não ganhei nem R$1. Os boletos estavam me comendo vivos, né? Em determinado momento, até pensei, fiz besteira. Mas aí no segundo ano já começou a entrar alguma coisa, eu comecei a entender melhor para quais os caminhos que eu tinha que tomar. E agora que eu estou no terceiro ano, não tenho nenhuma dúvida que aquela remuneração que eu tinha no passado vai ser ultrapassada muitas vezes. Bem, e isso faz a gente pensar em outros momentos da nossa história, né? Quando surgiu a calculadora, por exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando a calculadora surgiu, os professores de matemática fizeram greve e falaram assim, todo mundo vai ficar burro e não vai saber fazer mais conta por causa da calculadora. E aí a calculadora está aí. Quando o Excel, que é aquele programa de planilha eletrônica da Microsoft, surgiu, tinha uma função nos Estados Unidos que chamava escriturário, que era o cara que fazia a conta na mão. Tinham 2 milhões. Realmente sumiu tudo. Ai, meu Deus, mas e aí? Surgiram 25 milhões de analistas por causa do Excel. Então, saíram 2 milhões e entraram 25 milhões. Então, com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Realmente, algumas funções vão desaparecer, isso é fato. Mas as oportunidades que a IA vai trazer vão ser tão maiores do que o que ela vai pegar, que daqui 10 anos ninguém mais vai falar a respeito disso com esse medo em relação à inteligência artificial. E o William trouxe um gráfico que dá para a gente já ter uma visão global do que está acontecendo com a IA em empresas que já estão adotando. Eu peço desculpas por deixar em inglês, mas a audiência inteligente certamente vai rapidamente pegar. O que é isso aí? A pergunta que eu sempre recebo é, tá bom, legal inteligência artificial, mas o que eu ganho com isso? O empresário quer saber, o diretor, o presidente da empresa. E esse gráfico mostra de uma maneira muito clara. Uma consultoria nos Estados Unidos fez um teste, dividiu a equipe em 2 equipes, uma equipe usando IA e uma equipe não utilizando IA. A equipe que utilizou inteligência artificial teve um ganho de 12% de produtividade, entregou 25% mais rápido e com mais 40% de qualidade. Ou seja, quem é que vai dizer não para um resultado desse e a um custo tão baixo quanto essa tecnologia que está aí, GPT-4, que é o que está dentro do ChatGPT hoje? Não tem como resistir, né? William, você é de São Paulo, veio para Joinville para trabalhar em uma grande indústria. É exemplo da maioria da população aqui de Joinville, né? Que é uma cidade industrial. Em outros momentos, algumas décadas atrás, viu aqueles movimentos, né? De automação, de perda de empregos e readaptação. Então, a gente fala para um público que tem uma certa... Olha com cautela para isso, porque sabe que impacta rapidamente, né? Então, qual que é a tua dica, né, entre aspas, assim, que você dá para quem hoje está empregado na indústria ou mesmo já trabalha com tecnologia, para entender o quanto rápido isso vai nos atingir aqui? Bom, essas tecnologias de inteligência artificial, elas afetam todas as profissões. Dificilmente tem uma profissão que não vai ter um impacto, só que, obviamente, impacta mais algumas do que outras. Então, o meu conselho é, deixa o medo de lado e vai entender como que a inteligência artificial, como que ela impacta a sua profissão. O que você pode fazer para
usá-la como aliado, porque eu sempre digo que um excelente profissional com uma IA do lado é um resultado muito melhor do que eles isolados. Então, o meu conselho é, vai se informar, entende como que você pode usar, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai entregar muito mais do que aquele que não utiliza IA. Tem alguma profissão que seja 100%, como seria a palavra, que não vai ser afetada pela IA? Tem. Isso é um estudo do LinkedIn que ele publicou no ano passado. Ele dividiu as profissões em três campos. As profissões que estão protegidas da IA, as profissões que são potencializadas pela IA e as profissões que são ameaçadas pela IA. Então, quando você olha as profissões que estão hoje, né, não sei daqui a 10 anos, mas hoje as profissões mais protegidas da IA é dentista, enfermeiro e atleta. Essas daí o ChatGPT não vai falar. Quando você estiver com dor de dente, você não vai perguntar para o ChatGPT, ele vai falar para você, vai no dentista. E ameaçada? Das ameaçadas, bibliotecário, tradutor e fotógrafo. Agora, recentemente o TJSC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aplicou até uma multa no advogado que ele foi lá e fez a defesa, argumento dele, e tinha uma falha, ele usou inteligência artificial e tinha uma falha. O chat bloqueou. Ou tem uma outra expressão para isso, né? Tem. Isso também é um risco. Tem. Esse tipo de inteligência artificial que está fazendo tanto sucesso, no qual o ChatGPT é o grande precursor, ela tem uma característica e todas elas podem alucinar. E o que é alucinar? Alucinar é ou inventar uma resposta ou dar uma resposta parcialmente errada ou completamente errada. Então, todo mundo que lida com essa tecnologia tem que saber isso. Porque se você não souber, vai acontecer igual o caso desse advogado que foi lá, fez uma petição, usou uma argumentação, a IA alucinou, inventou e ele passou para frente. Só que aí parou na frente de um profissional mais experiente, de alguém que achou estranho, foram checar e viu que ela alucinou e ele está sofrendo graves sanções em relação à sua profissão por causa disso. Então, eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que assim, se você copiar e colar o conteúdo da IA sem raciocinar em cima, você vai passar vergonha. E aí vale para doutor, empresário e para estudante. Para você que é estudante, então cuidado, né, com esse negócio. Porque o copiar e colar já é antigo, né? Ele vai se moldando conforme os tempos. Então, pode ser uma ferramenta importante, mas também os professores e os próprios pais têm que ficar atentos a isso. Eu tenho uma parceira de trabalho que ela é professora da Universidade de Nova York. E como uma professora dessa universidade, ela tem alunos do mundo inteiro. Então, esse problema de copiar e colar não é um problema do Brasil, é um problema no mundo. Ela fala, Masa, eu não aguento mais os meus alunos copiarem as respostas do ChatGPT e colarem e acharem que eu não percebo que não são eles, né? Então, eu entendo que é o seguinte, a IA é uma ferramenta, ela não é uma substituta da pessoa, do estudante, do profissional. Se a pessoa entender isso e utilizá-la de maneira como um parceiro para conseguir bons resultados, perfeito, esse é o uso ideal. Agora, se eu quiser ser esperto, ou se eu achar que eu estou sendo esperto e só copiando e colando, e sem saber o que eu estou fazendo, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. E para a gente finalizar, porque esse é um assunto que é muito profundo, muito complexo, mas para aquelas pessoas da nossa geração, né, que foram se adaptando, porque as tecnologias elas vieram varrendo, vieram lavando. E para você também não criar um preconceito, né? Porque os jovens já nascem em outro momento histórico, em outro momento tecnológico. Como que a gente deve olhar, então, para esses dois momentos diferentes? Então, a nossa geração é uma geração que vai se beneficiar muito da inteligência artificial. Por quê? Porque nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos um conteúdo capaz de avaliar o que a IA está entregando ou não, e por mais que as pessoas falem, nossa geração tem bloqueio, não tem bloqueio nenhum e se beneficia muito da IA. Agora, uma geração mais nova, que vai chegar numa faculdade, que está na escola, que tem pouco conhecimento em virtude da idade e que usar a IA para ficar copiando e colando, não vai ter esse conhecimento, não vai ter o senso crítico e vai ter muito problema no mercado de trabalho. Na hora que o problema aparecer, a IA entregar uma resposta e está certo ou está errado? Não sabe. Não sabe, não tem referência, não tem base, né? Exato. William Masa, muito obrigada, né, por esse esclarecimento de uma forma tão leve, tão fácil de entender também. Tá bom, obrigado e aproveitem a inteligência artificial, usem sem moderação. Maravilha, obrigada.